Gente, o que tá acontecendo entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães pegou todo mundo de surpresa. Depois de 15 anos juntos, o casal anunciou mais uma vez o fim do casamento, e dessa vez parece definitivo mesmo. A notícia veio pelas redes sociais, com um texto escrito pelos dois, lado a lado, tentando passar aquela imagem de separação madura, sem briga, sem caos. Mas a gente sabe que por trás dessas frases bonitas sempre tem muito mais coisa, né? E o curioso é que a separação veio pouco depois de Carlinhos abrir o coração em uma caixinha de perguntas no Instagram. Um seguidor jogou na cara dele que o maior defeito era a falta de honestidade com o Lucas, e ele não fugiu do assunto. Pelo contrário, admitiu que já traiu o ex-marido no passado. Foi sincero, disse que Lucas sabia de tudo e que ele também sabia da vida de Lucas. Até aí, ok, né? Todo casal tem seus altos e baixos, mas o timing foi suspeito demais. Poucos dias depois, anúncio de separação. Coincidência? No comunicado oficial, eles fizeram questão de dizer que a decisão já vinha sendo amadurecida, que desde a separação anterior, em 2022, eles sentiram que voltaram sem resolver tudo como deveria. Aquele famoso voltar por impulso que muita gente já viveu. E agora, dessa vez, parece que eles tentaram fazer diferente, colocar um ponto final mais consciente. Só que mesmo com esse tom de paz e amor, os bastidores começaram a ferver logo em seguida. E é aí que entra a tal da Duda. Sim, meu povo, uma mulher. O nome completo dela é Eduarda Luvsnek, influenciadora digital. Quase 200 mil seguidores no TikTok e mais de 50 mil no Instagram. E olha, o nome dela começou a pipocar nas fofocas como sendo o verdadeiro motivo do término. A galera já começou a apontar Duda como o pivô da separação, e o burburinho só aumentou depois que ela mesma apareceu dizendo que foi pega de surpresa com tudo isso. Carlinhos Maia e Duda já fizeram várias lives juntos, e em uma delas ele chegou a soltar que estava apaixonado por ela. Pois é, imagina o impacto disso num casamento de 15 anos. E aí surgem os boatos de que Carlinhos teria se descoberto bissexual e estaria vivendo um processo de autoconhecimento. Tudo isso rolando enquanto ele ainda estava casado com o Lucas. Agora segura essa. Segundo o que foi apurado pelo portal Léo Dias, Carlinhos Maia contou para amigos próximos que o motivo do fim do relacionamento com o Lucas não foi exatamente a Duda ou uma traição no sentido clássico da palavra. Ele teria dito que o principal motivo foi a distância crescente entre os dois. Aquela coisa que começa devagarinho, um trabalhando demais aqui, o outro viajando dali, e quando vê, o casal tá morando junto, mas vivendo separado. Carlinho estava com as gravações do Rancho do Maia a todo vapor, e quando ele finalmente voltava para casa, adivinha, era a vez de Lucas viajar para o SBT para gravar o programa dele, o Eita Lucas. Eles passavam semanas sem conseguir se ver, conversar direito, ou simplesmente estarem juntos. E aí, né, meu amor, como segura um casamento desse jeito? A conexão vai se perdendo sem a gente nem perceber. No texto publicado nas redes sociais, eles deixaram claro que tudo foi pensado com calma e que a decisão foi tomada sem mágoas. E isso é até bonito de se ver, né? Eles escreveram juntos o comunicado, disseram que seguem caminhos diferentes, mas que sempre vão ter carinho um pelo outro. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Foi o que escreveram. Poético demais. Mas enquanto eles tentam manter esse tom maduro, o público, claro, quer saber a fofoca por trás disso tudo. E aí, a história da Duda caiu como uma bomba. Para completar, durante o programa Fofocalizando, a apresentadora Thaíse Teixeira, que é amiga pessoal do Carlinhos, viu? Disse ao vivo que a Duda seria sim a pivô do término. Ela falou que o Carlinhos já tinha se relacionado com mulheres antes de assumir o romance com o Lucas, e que recentemente teria se encantado por Duda, com quem ele tem feito lives bem animadas no TikTok.
Inclusive, parece que a Duda participou de uma festinha íntima na casa do Carlinhos recentemente. E teve até show privado da cantora Lauana Prado. E você acha que isso ia passar despercebido? A galera da internet já ficou com a pulga atrás da orelha, ligando os pontos rapidinho. E olha, se tem uma coisa que a internet sabe fazer, é investigar. Depois das lives no TikTok com aquele entrosamento suspeito entre Carlinhos e Duda, o povo já começou a comentar que tinha coisa ali. Em uma das transmissões, ele chegou a soltar que estava apaixonado por ela. E adivinha? Duda respondeu depois com um post dizendo: "Foi divertido e incrível, Carlinhos Maia. Você é fera demais. Máximo respeito e admiração." Pode isso, produção? Aí pronto, bastou isso para a galera cravar que tinha rolo ali sim. E quando veio a separação, a internet conectou tudo rapidinho. Só que a história ficou ainda mais tensa quando a própria Duda, a influenciadora digital Eduarda Luvsneck, resolveu se pronunciar nos stories dela. Ela disse que foi pega de surpresa com tudo isso que estão falando dela, que não sabia de nada, que está tentando digerir a situação com calma e que em breve vai contar tudo, com a versão dela. Nos stories, ela falou que é muito estranho ver o nome dela envolvido em algo tão grande, tão exposto, e que as pessoas estão comentando sem nem saber da história real. Ué, então quer dizer que tem história? Ela ainda avisou que vai se pronunciar melhor em breve, mas por enquanto está digerindo tudo com calma. O clássico, não posso falar sobre isso agora, né? Mas até quem mandou mensagem de carinho para ela recebeu agradecimento. Ou seja, ela sabe que está no centro do furacão. E enquanto isso, lá do outro lado, Carlinhos continua afirmando que não está vivendo um romance com a Duda, mas admitiu sim que está passando por um processo de autodescoberta, inclusive falando sobre bissexualidade. E isso, claro, virou mais um ponto importante dessa história toda. O término do casamento pode até não ter sido por briga ou por traição física, mas é óbvio que esse redescobrimento pessoal do Carlinhos também pesou na balança. E não para por aí, viu? Porque tem mais detalhes que só deixaram tudo ainda mais curioso. Depois da separação oficial, começaram a pipocar informações de que a Duda teria participado de uma festa íntima na casa do Carlinhos. E não era qualquer festinha. Teve até show exclusivo da cantora Lauana Prado. Sim, meu amor, show particular dentro da casa do Carlinhos. Aí é que os boatos ficaram ainda mais quentes. O povo ligou os pontos e começou a ver ali uma aproximação para lá de estratégica. E para apimentar ainda mais a história, durante o programa Fofocalizando no SBT, a apresentadora Thaís Teixeira, que é amiga pessoal do Carlinhos, soltou ao vivo que Eduarda Luvsneck, a tal Duda, seria sim a pivô da separação. Gente, não foi um blogueiro qualquer que falou isso não, foi uma amiga dele num programa de televisão, ao vivaço. Ela ainda afirmou que antes mesmo de se casar com o Lucas, o Carlinhos já tinha se envolvido com mulheres e que agora ele teria se encantado de novo por uma, no caso, a Duda. Tudo isso depois de várias lives juntinhos, com aquele entrosamento no ar. Sabe quando o clima entrega mais do que as palavras? Pois é, foi mais ou menos isso que os fãs viram. Aí pronto, bastou isso para a galera cravar que tinha rolo ali sim. E quando veio a separação, a internet conectou tudo rapidinho. Só que Carlinhos continua negando o romance com a Duda, apesar de confirmar que está nesse processo de entender melhor a própria sexualidade. Ele diz que está vivendo essa fase de autoconhecimento, de descobertas pessoais, e que a separação com o Lucas foi algo maduro, pensado com calma, sem brigas ou escândalos. Mas cá entre nós, se não teve briga, se não teve mágoa, por que está rolando tanto disse-me-dissé? Parece que o amor ainda existe, mas tem muita coisa mal resolvida aí no meio. A verdade é que, mesmo com todas essas negativas, o burburinho sobre a Duda não parou. Até porque, depois da bomba estourar, ela mesma precisou se pronunciar nas redes sociais. E olha, a reação dela foi bem impactante.
Disse que foi pega totalmente de surpresa com tudo isso que estão falando dela, que não sabia de nada, que está tentando digerir a situação com calma e que em breve vai contar tudo, com a versão dela. Nos stories, ela falou que é muito estranho ver o nome dela envolvido em algo tão grande, tão exposto, e que as pessoas estão comentando sem nem saber da história real. E vamos combinar, né? Quando a pessoa solta esse tipo de frase, a gente já fica com a pulga atrás da orelha. Que história real é essa, Duda? Fala logo, mulher! A internet está sedenta por detalhes. E olha só o que a Thaíse Teixeira, lá do Fofocalizando, revelou também. Segundo ela, o Carlinhos já teve experiências com mulheres antes de Lucas, e isso ninguém nunca tinha falado publicamente. Então, essa possível descoberta da bissexualidade não seria uma coisa de agora, mas sim